Fala pessoal, tudo bem? Bom, estou continuando aqui o nosso curso de Geometria Analítica Plana, a gente está agora no capítulo de parábola. Na aula anterior eu defini com vocês o que era uma parábola e apresentei os elementos, né? Então foco, reta diretriz, o eixo da parábola, o vértice de uma parábola, né? Eu falei com vocês que a parábola era simétrica ao eixo, né? A distância entre o foco e a reta diretriz a gente chamou de parâmetro, enfim. Então eu fiz com vocês um apanhado geral do que era uma parábola, tá? Então, assim como eu falei na aula anterior, agora nas aulas seguintes eu vou achar as equações de parábolas, dado apenas, né, sabendo apenas o foco e a reta diretriz, já para a gente ter uma noção de como vai ficar a cara de uma parábola, né, da equação da parábola, melhor dizendo, de acordo aí com os elementos, né, que são, no caso, os elementos principais, que são o foco e a reta diretriz. Tá legal? Então, nessa aula de agora, vamos ver o seguinte, ó. Então, considere no plano cartesiano uma parábola P de foco 3, 2 e reta diretriz de equação y menos 4 igual a zero. Então, eu vou encontrar a equação da parábola, a equação do eixo e as coordenadas do vértice V. Então, tá aqui a parábola, certo? Não necessariamente ela vai estar aqui, tá? Porque essa reta até é horizontal, tá? Mas só para efeito aqui de ilustrar tudo que eu acabei de falar. Então, a parábola é essa curva. E qual a definição de parábola? Todos os pontos dessa curva estão à mesma distância do foco e da reta diretriz, né? Qual a definição diz? O eixo ele é perpendicular à reta diretriz passando pelo foco. E o que é o vértice? O vértice é exatamente o ponto de interseção do eixo com a parábola, tá? Então, o que a gente está buscando aqui é a equação dessa curva, a equação dessa reta e as coordenadas desse vértice V. Tá bom? Então, vamos lá. Então, olha só. Então, para achar a equação dessa parábola, eu vou aplicar a definição. Então, ó, dado esse ponto P, qualquer xy, a gente tem que a distância de P até F é igual à distância de P até R. Então, aqui, ó, eu vou ter, então, a distância de P até F vai ficar a raiz quadrada de x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. A distância de P até R, a equação de R está aqui, então vai ficar o módulo de y menos 4, tudo isso sobre a raiz de 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então aqui eu apliquei a fórmula de distância entre dois pontos, aqui eu apliquei a fórmula de distância de ponta reta que a gente já viu em capítulos anteriores, tá? Bom, então aqui, ó, vou me livrar dessa raiz quadrada elevando esse cara ao quadrado. Só que se eu elevei ao quadrado do lado esquerdo, eu preciso elevar ao quadrado do lado direito também. Tá certo? Então aqui, ó. Então essa raiz aqui vai embora, abrindo os produtos notáveis eu vou ter x ao quadrado menos 6x mais 9 mais y ao quadrado menos 4y mais 4. Essa raiz vai embora, mas quem está dentro é 1. E aí o módulo de y menos 4 elevado ao quadrado é a mesma coisa que y ao quadrado menos 8y mais 16. Tá bom? Bom, então aqui, ó, y ao quadrado vai embora com y ao quadrado. Certo? Menos 8y passa para cá mais 8y. Então vai ficar 8y menos 4y dá 4y. Aí passando esse cara para lá, vai ficar menos x ao quadrado. Aí vai ficar mais 6x. Aí eu vou ter o quê? Vou ter 16 menos 9, 5. Perdão, 5 não. É 7. 7 menos 4, 3.
Beleza? Bom, então, a equação da parábola P ficou y igual a menos x ao quadrado sobre 4 mais 3x sobre 2 mais 3 sobre 4. Tá? Já passei para lá dividindo e simplificando. Então aqui ficou a equação da parábola. Tá? E aí, conforme eu também falei com vocês na aula anterior, né, isso aqui lembra a função quadrática. De fato, tem que lembrar porque o gráfico da função quadrática é uma parábola. Só que lá na função quadrática, a reta diretriz das parábolas, né, são sempre horizontais, ou seja, são sempre paralelas ao eixo x, por conta lá da definição de função quadrática, de uma definição de função, né, você não pode ter a mesma abscissa com duas ordenadas. Então, por isso que, para respeitar a definição de função, né, olhando, né, essa equação, né, melhor dizendo, né, essa expressão como função, você precisa ter, nesse caso, a reta diretriz horizontal. Aqui na geometria analítica não há essa necessidade de restrição, então eu posso ter a reta diretriz horizontal, vertical ou inclinada. Tá? E aí com isso as equações vão mudando a cara. Eu resolvi primeiro com a reta diretriz horizontal, mas para você se familiarizar, né, já que você provavelmente já viu função quadrática em algum momento, né, então só para você ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Tá? Bom, então achamos aqui a equação da parábola. Vamos então agora achar a equação do eixo ômega. Tá legal? Então é isso que a gente vai fazer agora. Bom, então vamos lá. Então, a gente quer agora encontrar a equação desse eixo, certo? Então, o eixo, ele é perpendicular à reta diretriz por definição, certo? Então, o que acontece? Como a nossa reta diretriz, ela é horizontal, né, uma reta, né, y menos 4 igual a 0, ou seja, y é igual a 4, então é uma reta horizontal, passando sempre todos os pontos, sempre com ordenada 4. Então, se eu quero uma reta perpendicular a essa reta, eu preciso então de uma reta vertical. Então, olha só. Então, a reta ômega, ela é perpendicular à reta R de equação y menos 4 igual a 0. Ou seja, então a reta ômega, ela vai ter a seguinte cara: x menos k igual a 0. Beleza? Bom, mas acontece que, por definição, ela passa pelo foco. Então, o nosso foco 3,2, ele pertence a essa reta ômega. Então, se esse foco 3,2 pertence a essa reta ômega, isso significa, então, que as coordenadas desse foco satisfazem essa equação, ou seja, 3 menos k igual a 0. Beleza? Logo, o k, ele é igual a 3. Então, juntando esses dois, o que a gente vai ter? A gente tem, então, que a equação da reta ômega é x menos 3 igual a 0. Então, essa é a equação do eixo dessa parábola que a gente acabou de encontrar. Tá? Bom, tendo esse eixo, a gente consegue achar as coordenadas do vértice. Aí tem dois caminhos aqui. Ou a gente faz a interseção do eixo com a parábola direto, né, substituindo, né, na equação da parábola, e aí encontrando, né, resolvendo lá a equação, fazendo a interseção. Mas nesse caso eu acho mais simples fazer o seguinte: primeiro achar a interseção do eixo com a diretriz, né, ou seja, esse ponto A. E aí, como o vértice é ponto médio desses dois pontos, a gente aplica lá a fórmula do ponto médio e acha o vértice de maneira mais rápida, tá? Então, acho que dessa maneira fica mais simples. Então, aqui, ó, então o ponto A, ele é a interseção de R com ômega, logo ele é a solução do seguinte sistema: y menos 4 igual a 0 e x menos 3 igual a 0. Logo,
y é igual a 4, x é igual a 3, ou seja, então as coordenadas do ponto A são 3, 4. Então achamos aqui as coordenadas do ponto A. E aí, como eu falei, como o ponto V é ponto médio, né, do segmento AF, né, ou FA, então a gente tem que ver ele é igual a F mais A sobre 2. Logo, ele é igual a 3, 2 mais 3, 4 sobre 2. Então, ele é igual a 6, 6 sobre 2. Portanto, as coordenadas do vértice dessa parábola são 3, 3. Tá legal? Beleza? Então aqui a gente encontrou a equação da parábola, a equação do eixo e as coordenadas do vértice, utilizando apenas as definições tanto de parábola, quanto do eixo, quanto do vértice. Tá legal? Então sem precisar aí ver caso particular, quando a diretriz é assim, quando a diretriz é assado, apenas utilizando a definição a gente consegue encontrar todas essas informações aí sobre a parábola, basta a gente ter aí o foco e, né, as coordenadas do foco e a equação da reta diretriz. Tá legal? Beleza? Então, nas próximas aulas eu vou resolver esse mesmo problema só mudando o foco e mudando a reta diretriz e aí vendo aí como é que essa equação aí da parábola fica, tá bom? Beleza? Então, até lá.